Ah, Bem-vindos a mais um podcast da WR. A gente está aqui para falar sobre ecofascismo hoje. Ah, a gente gostaria primeiro de fazer alguns agradecimentos muito importantes, né, ao NERI, que é o nosso projeto de extensão, né, a WR, a World Review Magazine. Né, a gente está aqui com a nossa segunda edição do podcast. Né, nesse semestre a gente está fazendo mais uma. Ah, e nós somos ao setor, né, de podcast específico dentro da WR. Meu nome é Tom Lose, esse é Pedro e esse é Gabriel Cartacho. E a gente está aqui para apresentar esse podcast sobre ecofascismo para vocês. É importante agradecer também ao laboratório de áudio aqui da Unifax, no campus CTN. Né? São eles que estão nos disponibilizando todos os aparelhos, né, para poder fazer essa gravação. Então, acho que a gente pode começar, né, gente, a falar sobre esse tema que é tão complexo e interessante. Não? Por favor. Eu queria começar primeiro com um questionamento. Vocês conhecem o filme A Ilha? Conheci. Já assisti ele um tempo atrás. Certo. Eu vou admitir que eu conheço ele, no entanto eu não o vi. Certo, sim. É importante destacar, a gente discutiu um pouco sobre esse filme já, mas, então, o filme A Ilha, ele foi apresentado a mim, né, durante o ensino médio. Ele é a cara daqueles filmes que o professor de biologia passa para você durante o ensino médio, quando você está aprendendo sobre genética. Ele e um outro filme famoso também chamado Gattaca, né, que também foi levado em consideração quando a gente estava fazendo as discussões sobre o podcast, essa edição no caso. O filme A Ilha, ele basicamente assim, traz essa premissa de que você tem dois personagens principais que vivem, né, num mundo pós-apocalíptico, né, onde você tem essa construção que fica no mar, e eles passam a vida toda deles tentando ser sorteados para ir para essa ilha que fica na frente da construção, que eles podem ver sempre, o tempo todo. Só que poucas pessoas são sorteadas todos os dias para ir para a ilha, né? E a ilha ela seria o último refúgio da humanidade num mundo que foi contaminado por um vírus, né, por uma doença que destruiria a humanidade, né? Então é como se eles fossem os últimos sobreviventes. E esses dois personagens, eles ao longo do filme, eles acabam descobrindo que não é exatamente assim, e que, na verdade, eles são clones usados numa fábrica de humanos, de órgãos, para ser mais específico, de onde se retiram os órgãos para dar para pessoas ricas que pagam pela existência deles. Né? Então, esse é um filme interessante que fala um pouco sobre o nosso tópico, mas vocês vão entender isso com o decorrer do podcast. Né? É isso, né? Genética, Scarlett Johansson, seleção. O que é que isso tem a ver com o nosso tema? Obi-Wan Kenobi. Doação de órgãos. Exatamente. Mas, pode falar. Então, assim, né, esse breve introdução do nosso filme, ele puxa justamente o nosso assunto, que é o ecofascismo, que é justamente essa... O que é o ecofascismo? O que é que isso tem a ver com todo esse aparato que a gente trouxe aqui para a nossa introdução? O ecofascismo é justamente a grande questão. O que é o ecofascismo? Não existe uma definição histórica do ecofascismo. Ele é um termo usado muito em academicismo para definir políticas autoritárias que usam o meio ambiente como uma desculpa para a tomada de poder. Se você procurar até na Wikipédia, vamos colocar assim, ele dá uma definição em duas partes, que é a parte da ecologia e a parte do meio ambiente. A vertente que a gente buscou trazer aqui é justamente essa questão da parte da ecologia, que é o ecossistema, são as pessoas. O ecofascismo, ele não vai surgir, não existe uma época de data de início e fim, igual foi o fascismo, ele não tem um líder ecofascista, não Sim. existe um muço-ambientalista do mas ele é justamente essa definição, é justamente essa ótica que a gente trouxe aqui como abordagem. Uhum. Né?
Então, o ecofascismo, nós podemos concluir que ele não é a ditadura das árvores. Não é. Ele não é isso. Ele não é as árvores indo batalhar na batalha de Rohirrim. Eu não assisti o Senhor dos Anéis, mas eu acho que é. Droga, então deixa eu montar meu roteiro. Calma. Pois é, mas como o Pedro falou, ecofascismo é um tópico bem complexo de ser estudado, porque ele não tem uma data de início e fim, ele não tem exatamente um surgimento, e considerando a maior parte da população, ele nem existe, na verdade. Então, uma coisa curiosa é que nós nunca tivemos um líder ecofascista, né? Como o Pedro disse, a gente nunca teve um Hitler, um Mussolini, um Stalin, de qualquer jeito, assim, um líder autoritário que usava o controle social fascista e se dizia ecofascista. Isso nunca existiu, né? Porque o ecofascismo ele era mais uma ferramenta que foi utilizada por muitos líderes fascistas. Exatamente. Né? O mais famoso deles, acho que podemos falar aqui, o Hitler. Então, o ecofascismo ele foi mais uma ferramenta, ele ainda é uma ferramenta, na verdade, mas o nome fascismo, né? Eu acho que tem muito envolvimento com quem o utilizou. Sim. Quem utilizou mais dessa ideia fascista, e muitos líderes fascistas se utilizaram, sim, do ecofascismo para justificar seus atos. Isso. Né? Sim. E um adendo, até interrompendo aqui, Cartacho, um adendo muito importante para falar, quando a gente está falando aqui de fascismo, é um tópico que a gente até ponderou bastante na preparação do podcast, porque fascismo é um termo muito prostituído. É algo que caiu, assim, em uma demagogia social completamente. Tipo assim, se você discorda do seu vizinho é fascista. Isso. Mas quando a gente trata aqui do fascismo, a gente está realmente falando dos regimes autoritários denominados fascistas. A gente está falando de Mussolini, de Hitler, essas coisas assim. A gente não está jogando a palavra fascismo como uma buzzword para poder... Exatamente. No nosso caso específico, o fascismo, ele se refere realmente às formas de controle social, né, usados por esses governos autoritários. Não é simplesmente discordar do seu vizinho ou simplesmente ser autoritário. Nem todo governo autoritário é um governo fascista, e muito menos nem todo governo fascista é um governo necessariamente ecofascista, né? Agora, explorando mais um pouco essa questão de como surgiu, né, o ecofascismo, como o Pedro tinha falado, ele nunca surgiu de verdade, né? E dentro do próprio âmbito acadêmico, ele ainda é bastante discutido se ele existe mesmo, porque é uma coisa tão complexa de ser estudada, de se pensar assim, que muitas pessoas já deram compreensões completamente diferentes. Nesse podcast a gente vai abordar também todas essas compreensões diferentes, né? Como o Pedro falou, a gente vai dar um enfoque mais específico na questão, né, do uso da ciência, né, dentro do ecofascismo, mas tem outras compreensões, né? Várias coisas elas podem ser chamadas de ecofascismo, né? Porque justamente é um conceito muito amplo, né? Mas é bom entender isso. Um conceito que pode existir, pode não existir, né? É uma palavra puramente acadêmica, né? Nunca ninguém se disse ecofascista de verdade. Até uma como o Tom falou aqui, como a gente vai fazer a vertente da ciência, existe também na denominação do ecofascismo uma vertente que das pessoas que acreditam que o ecofascismo é o extremismo biológico, ou seja, é o terrorismo ecológico. Por exemplo, esses protestos que teve recentemente daquela menina que jogou uma sopa Heinz nos girassóis de Van Gogh. O protesto dela era sobre essas empresas que ela fez até um vídeo explicando que ela denomina como ecofascista, que são as big oils, né? São as empresas de óleo e tal. E essa denominação do ecofascismo, esse ecologismo do fascismo, não é necessariamente a vertente mais abordada. Porque o ecofascismo ele surge como um termo em si, se eu não me engano, lá pela década de 40. Isso. Ele surge aí juntamente com os primeiros pensadores malthusianistas e os neomalthusianistas. Isso, porque, se eu não me engano, a primeira pessoa que eu acho que foi acusada de ser neofascismo acho que era Frederick Erich, que ele fez um livro que chamava The Population Bomb, que ele falava nesse livro, ele era um neomalthusianista que ele nem sabia que ele era malthusianista. Ele falava no livro dele, basicamente, assim, o crescimento econômico a queda do crescimento econômico está ligado com o aumento da população. A gente tem muito pobre, então o que é que a gente faz? Países subdesenvolvidos é só não ter mais ninguém. Se não tiver mais ninguém em países subdesenvolvidos, a gente tem comida e a gente tem dinheiro. Essa é a solução dele. Problema resolvido. É uma ideia muito parecida com o que Thanos, né? Exatamente. Exatamente. Thanos, eu acho que ele é, assim,
Pronto, se a gente quer denominar um líder para o ecofascismo, a gente coloca o Thanos. Então, Ele é o Thanos. maior exemplo Exatamente. da ideologia ecofascista. Eu acho curioso, inclusive, que justamente o que representa o ecofascismo é um personagem ficcional, né? Fala muito sobre a complexidade do tema, né? E a inexistência dele, digamos assim. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, né, também, como o Pedro falou, o ecofascismo ele passa a ser mais estudado na década de 70 e ser citado como um termo, né, durante artigos científicos, né? E ele teve essa continuação até a década de 90, quando ele some novamente, e recentemente, nos últimos 5 anos, ele tem voltado a ser uma pauta muito importante, né? Como a gente sabe, como Pedro mesmo falou, o termo fascismo ele é um termo extremamente prostituído, né? É muito fácil você chamar coisas de fascistas, né? Mas em geral esse termo ele volta à tona quando você tem um crescimento dos movimentos de extrema-direita no mundo, né? Extrema-direita autoritária. E a gente teve isso recentemente em questão de política externa, né? Com líderes como o Trump, líderes como o Putin e vários outros líderes. Agora na Itália, agora a gente tem também a Mussolini de saia. Exatamente, Mussolini de saia. Exatamente. O Macron e por aí vai, né? São líderes esses que eles têm tendências mais autoritárias, né? Não estamos chamando ninguém de fascista aqui, mas a gente está dizendo que essa palavra ela é usada para descrever certas atitudes, né? Principalmente quando esses movimentos de extrema-direita eles voltam à tona. E eles são cíclicos, né? Eles voltam a acontecer com uma certa frequência. Então, assim como eles surgiram lá na metade do século XIX, do século XX, eles voltam a aparecer novamente. Né? E até uma coisa engraçada, quando eu estava tendo meus devaneios preparado aqui para o podcast, eu cheguei a uma conclusão muito interessante. Quando você para olhar esse ressurgimento desse movimento de extrema-direita, ele vem sempre acompanhado de uma crise econômica. Sim. Você sempre tem uma crise econômica e ressurge esse movimento de extremo controle, de quase absolutismo. Isso. Porque aí quando eu fui parar para pesquisar, porque eu estudei história muito tempo atrás e fui só pro Enem. Uhum. Assim, eu tenho uma memória muito fraca. E aí eu fui tirar essa minha dúvida. Quando eu tinha isso na minha cabeça, só que eu não sei se isso foi a alimentação de Twitter, porque Twitter é um antro de conhecimento negativo que o ser humano acaba absorvendo. Sim. Mas o Mussolini, quando ele começou, vamos colocar assim, a carreira política dele em aspas, ele era um socialista sindicalista. Então, tipo assim, ele era um maluco completamente de esquerda. Tipo assim, como é que um dos maiores líderes do movimento de direita se tornou, tipo assim, como é que surgiu essa história? E é muito engraçado quando você para pra analisar, porque é literalmente aquela história de, tipo, você vai tanto pra um lado que você acaba chegando no outro. Ele foi tanto pra esquerda que ele chegou na direita. Na extrema direita, diga-se de passagem. Ele dá a volta. Ele dá a volta no espectro. Isso, e tipo assim, a sociedade humana, na nossa organização, sempre que a gente tem uma crise econômica, porque assim, em 1910 e 12, quando começou a crise econômica pré-guerra mundial, que foi que estourou a Primeira Guerra, Sim. Quando estava aquela coisa, o capitalismo estava em crise, porque começou a surgir, principalmente na Europa, esse sentimento de que, pô, será que foi uma boa ideia realmente a gente ter uma democratização? Será que não estava melhor antes? E a história do Mussolini, literalmente, ele tem um arco do Coringa da vida dele. Ele começa a se sentir muito frustrado com as ideologias sindicalistas, porque ele fica pensando, pô, a gente tem que ser mais radical, a gente tem que tomar as coisas com mais força. E aí evoluiu para, será que a força que eu tenho que tomar tem que estar realmente na mão do povo ou a força tem que estar na minha mão? Sim. E aí é essa evolução que tem. E o Mussolini, um exemplo assim, tipo assim, não necessariamente de ecofascismo, mas de fascismo, ele surge com um termo também, uma buzzword muito grande agora no Brasil, principalmente, que é a terceira via. Que o fascismo ele vai surgir como o não capitalismo e o não socialismo. Isso. Ele surge como, tipo assim, ele pega literalmente o de pior que tem nos dois e vamos transformar isso na moeda de troca que eu vou dar para vocês. Vocês vão me dar o controle, eu que sou uma pessoa completamente capaz e inteligente, e em troca eu vou transformar vocês numa grande nação. E é um momento muito cíclico. Isso não é a primeira vez que aconteceu na história.
E não é a primeira vez, não foi a primeira vez, também não foi a última. A gente está vendo movimentos se repetindo agora, igual o Tom falou, essa coisa dos ciclos que tem, não é? Uhum. E a gente está vendo, eles sempre se reinventam, mas eles estão sempre, tipo assim, tá sempre lá a mesma ideia. O que eu acho interessante sobre esse movimento cíclico do fascismo, né, é porque o fascismo, ele precisa de apoio para funcionar, como qualquer movimento político no final, né? Então, o fascismo, por que ele sempre surge depois de crises? Porque o fascismo, ele quase sempre prega uma volta a um passado glorioso, né? Aquela coisa de, na minha época era muito melhor, na minha época o sorvete era de morango e não de chocolate, enfim. E sorvete de chocolate é muito melhor que sorvete de morango. Saudade, na minha época, a criança podia fumar com 5 anos de idade, mas não pode fazer isso. Pois é, então assim, e o fascismo, ele inclusive abomina coisas novas que surgem, né? Porque o fascismo muitas vezes tem medo do novo. Isso. E ele sempre volta ao passado. Então, para você conseguir o apoio, você demoniza o novo e coloca o passado como algo glorioso. E existe muito também no fascismo, e todos nesses movimentos assim, de extremo domínio e tal, um sentimento de comunidade, né? Porque, por exemplo, sim. você vê como o Mussolini, ele começou a se tornar um líder quando ele fundou, acho que eram os camisas pretas, né? Sim, isso. Que era tipo assim, pô, cara, os caras andavam de cosplay na rua, tá ligado? Eles, tipo assim, eles andavam de cosplay na rua, se fingindo, se fantasiando de militares, todo mundo de roupa preta e tal. Isso. E isso cria um sentimento de coleguismo, sabe? Porque, tipo assim, era o que estava faltando naquela época. Você tinha a crise econômica, você tinha a insatisfação do populismo, o sindicalismo não estava conseguindo cumprir o que ele se propôs a fazer, que foi essa ideia que o Mussolini começou se validando, né, dessa coisa do social. Sim. Então, o que é que você faz? Você cria uma outra comunidade. Então, é muito essa coisa. E isso volta, tipo assim, nossa, essa tangente que a gente fez aqui, isso tudo volta para o ecofascismo, porque muitas das vezes esse domínio e essa tomada surge com essa desculpa. O ecofascismo tipo assim, é uma desculpa, Isso. não é necessariamente uma explicação. Eu acho interessante também complementar essa sua colocação, Pedro, porque assim, como o Cartacho tinha falado, você precisa de um embasamento, né, para você explicar por que você está controlando a população, né? As pessoas, elas não são controladas a troco de nada, e esses governos, eles usam dessa ideia de comunidade, mais especificamente de movimentos nacionalistas, do familismo, de você entender que sabe, você ser a favor dos valores originais da terra, exatamente, a terra e o sangue, e que você tem que preservar a família tradicional, você tem que preservar a propriedade rural, e isso volta, né, para essa ideia ecofascista de que você pode desvalorizar a vida dos outros baseado na valorização da sua própria vida, né? Então, por que a sua família ela é mais importante que a família das outras pessoas? Por que a sua nação ela pode subjugar outras nações, sabe? E isso o ecofascismo justifica dizendo que elas não são pessoas, né? Muitas vezes justificou dessa forma, né? Exatamente. Sabe como eu sou melhor que você? Porque você não é ninguém. Exatamente. Essa desculpa. Você é um bicho, eu sou um humano. Eu sou uma pessoa, eu sou digno. Exatamente. O que foi que aconteceu com Hitler, né? Foi exatamente isso. Como que você justifica as atrocidades que você faz com os judeus? Eles não são pessoas, eles estão ali porque... sei lá, entendeu? Porque eles estão pegando nossas terras, enfim. Então, assim, o ecofascismo, ele se utiliza disso, né? Exatamente. O ecofascismo é a base do ecofascismo. Você coloca a sua vida acima da vida de outros seres humanos. Isso. E aí você se utiliza de desculpas, ou científicas, ou de desenvolvimento mesmo, para isso. Exatamente. Né? Até um exemplo, assim, da cultura pop, que enquanto você estava falando, me veio aqui na cabeça, eu quero... Antes de falar esse exemplo, eu quero dar um adendo muito grande. Eu não estou chamando Aegon Conquistador de fascista, galera. Mas quando você pega, por exemplo, em Game of Thrones, a história da família Targaryen, quando eles saíram de Valíria, etc., quando eles vieram pra cá, eles dominaram os 7 reinos, eles tomaram controles, porque eles falavam assim, a nossa sociedade era muito mais avançada que esses reinos pé de água que tem aqui. Exato. Então, obviamente, eles precisam de um valeriano puro, diga-se de passagem. Valeriano é muito perto de ariano. Se você perceber, o George que ele tentou fazer com essa analogia aí. Claro. E eles mantêm essa pureza da linhagem com um incesto. Tipo assim,
Pra contextualizar, é exatamente isso, pra minha galera que gosta de Game of Thrones aí. A ideia é basicamente essa, a ideia do ecofascismo é justamente essa. Eu sou valeriano, eu sou uma pessoa de raça pura, a minha sociedade é mais desenvolvida e eu mereço estar no controle por conta disso. E quem tá aqui, ele não é digno, não é válido, mas eu sou. Sim. Discurso esse que foi usado na vida real, em vários momentos, para justificar esse controle populacional, né? Uhum. O nacionalismo, ele é exatamente isso que você acabou de descrever. É você... vou dar um exemplo específico, né? Mussolini mesmo. A ideia de você voltar ao antigo Império Romano. O cara não foi 50 anos atrás para explicar... O controle, nós vamos a Roma tomar. Exatamente. O cara não usou um exemplo de 50 anos antes dele para falar sobre os valores da população italiana. Ele literalmente usou a glória do Império Romano, 2000 anos anterior à existência, né, do Mussolini, para dizer que o povo italiano ele merecia mais espaço, ele merecia expansão, ele não merecia ser subjugado daquele jeito. Da mesma forma, como o que Cartaz estava falando, que Hitler ele entendia que o povo ariano, né, agora os arianos de verdade, eles tinham direito de um espaço vital e que a Alemanha era pequena demais para eles, né? E como é que você justifica sair da Alemanha e fazer... Não, essas pessoas não são gente, né? Os arianos são gente, né? Então, isso é muito utilizado porque isso é a base, né, do que a gente vai explorar, e já está explorando, né, nesse podcast, que é justamente essas justificativas de controle populacional e do uso, né, dessa máquina fascista por meio de justificativas pseudocientíficas, digamos assim. Eu digo pseudociência não necessariamente aderindo 100% ao conceito, mas assim, você aplica conceitos científicos para explicar uma coisa, né, que já é enviesada. Você inventa e depois você procura justificar. Exatamente. Exatamente. Eu acho importante a gente falar um pouco sobre um dos principais movimentos que ele levou, né, a todas essa forma de justificativa, né, dos movimentos fascistas, né, que é justamente o malthusianismo, né? A gente já falou um pouco sobre Thanos, o personagem aqui, mas eu queria que vocês explorassem um pouco quem foi esse cara que criou essa ideia, né? Quem foi Malthus? Olha, Malthus, ele, não sei se vocês conhecem, ele é roxo. Mas assim... Passou uma enxada no queixo. Ele passou uma enxada no queixo e tal. Mas inclusive o nome do Thanos, se eu não me engano, foi inspirado em Malthus, ele né? você até fala. A gente conversou sobre isso na produção do podcast. O nome do Thanos seria Malthanos, mas a Marvel pensou que não, vai ficar muito parecido, né? Muito óbvio. Exatamente. Já tem antissemitismo suficiente no nosso país. Vamos dar uma segurada. Pois é. E Malthus, falar mais um pouco sobre Malthus, né? Sim. Malthus, ele é uma figura importante para tudo isso, porque assim, na verdade, ao mesmo tempo do desenvolvimento de outras questões que a gente vai explicar ao longo do podcast, como o darwinismo social, por exemplo, Malthus ele foi o primeiro a usar esse embasamento científico para justificar dominação, né? Não só dominação, mas extermínio mesmo das populações, né? Então, Malthus ele tinha duas vertentes, né? Uma ideia econômica e uma outra social, né? Mas, de forma geral, ao longo da vida dele, Malthus produziu trabalhos em que ele pregava que existiam realmente seres humanos superiores aos outros, e então, para que você tivesse a manutenção que a raça humana ela continuasse, né, se desenvolvendo, a raça humana dele, né, a raça humana na cabeça de Malthus, continuasse se desenvolvendo, você realmente precisava fazer com que as outras deixassem de existir, né? Então, Malthus ele acredita na sua teoria econômica que o mundo, uma hora, ele vai deixar de ter comida, vai deixar de ter terra. Ele até fala, né, que o crescimento populacional é geométrico e o crescimento econômico é aritmético. Isso, exatamente. Ele fala justamente isso. E é disso até daquele cara que eu falei no começo, aquele Friedrich Eldredge, que ele fala no The Population Bomb. Só que ele vai além. Ele usa essa desculpa e ele vai além. Ele fala assim,
Mas por conta disso, porque o crescimento populacional é geométrico e dos alimentos, da economia é aritmétrico, a gente tem que matar pobre. É, Então, exatamente. assim, é justamente isso. Você tem os seus prejudícios anteriores e você procura uma forma de justificar ele com a ciência. Isso. Malthus, ele não chega tanto, né? Mas foram as ideias dele que baseou o movimento do neomalthusianismo, né? Que Pedro acabou de citar. Que é essa ideia de que você fala assim, realmente, não vai ter jeito de todo mundo viver aqui. Vou ter que matar. Exatamente. Vou matar meu colega? Não, né? Vou matar aquelas pessoas que... Eu nem conheço. Exatamente, que eu não Aquela conheço. galera da África que tá passando fome. Exatamente. O povo lá do Oriente Médio, a galera da Ásia. Não é na Europa. Europeu? Morrer? Eu? Nós estávamos aqui. Gente, inclusive, o pensamento europeu é assim... Rapaz, eu achei um país, um lugar do outro lado do mundo, que não tem ninguém. Só tem uma galera lá, mas isso aí é tranquilo. Isso. É só a gente chegar, a gente mata todo mundo e a riqueza é nossa. Exato. Tipo assim, você vê, esse pensamento, ele é muito antes de Malthus, né? Com certeza. Mas ele já usa essa desculpa. Sim. Tipo assim, é óbvio que o europeu não ia chegar nas Américas e iam querer estabelecer uma relação pacífica. Porque eles viam os povos que estavam aqui antes como inferiores. Só que, tipo assim... Os indígenas que estavam aqui, não necessariamente as tribos brasileiras, mas, por exemplo, os maias, os incas e os astecas, eles tinham uma sociedade desenvolvida, mas não era desenvolvida na concepção deles. Exatamente. Exatamente. E é justamente essa a ideia, tipo assim, não importa que você está indo longe, não importa que você tenha um desenvolvimento social, não importa que a sua sociedade é estabelecida, a sua sociedade não é a minha. Como ela não é a minha, ela automaticamente é inferior. Eu tenho uma pergunta para vocês dois agora. Vocês conhecem a ideia, né, do que seria Atlântida, a cidade perdida? O Ratanabá da... Exatamente. Você conhece Cartagem? Bom, na teoria seria uma cidade antiquíssima, Exatamente. né, que teria sido afundada no mar Isso. e se perdeu. Exatamente, mas um ponto muito importante sobre a lenda, né, de Atlantis é justamente, não era qualquer cidade, não era qualquer sociedade que foi afundada no mar, era a sociedade mais evoluída que já existiu na Terra, entendeu? Então, essa viagem de achar que a gente tem que voltar para um passado glorioso, de que as sociedades humanas, elas têm potencial de desenvolvimento diferente, né? Então, é uma coisa que permeia a nossa cultura há muito tempo, entende? Então, essa ideia de que a sociedade mais avançada do mundo, na verdade, ela está no fundo do mar, ela já aconteceu, já morreu há muito tempo. Então, por isso que a gente tem que buscar ela, porque ela é a resposta para todos os nossos problemas. Dia e noite para conseguir recuperar essa Exatamente. cidade. Nós temos que virar Atlantis. Nós temos que virar Atlantis. Mas agora que a gente voltou a muito no passado, até o tempo do colonialismo, né? O colonialismo, ele é uma forma, que nem você falou, né? De exploração. E aí, um exemplo clássico disso é a partilha da África, né? Porque você tem um povo que está um pouco ao norte de você, né? Que dividiu o seu país com... seu continente, né? O seu continente completamente. Sim. Sem te perguntar nada. Sim. E ficou assim. Sem levar em consideração suas fronteiras, as suas políticas, a sua cultura, a sua história. É tudo preto. Eles dividiram, tipo Exatamente. assim, como é que vai ser mais conveniente pra mim, Isso. que tô Exatamente. roubando esse país, né? Exatamente. Esse país de novo, né? E porque cada povo teve sua forma de exploração, né? Sim, claro. Então, os ingleses exploraram de um jeito, os franceses de outro, etc. Mas essa exploração, ela sempre vinha com essa coisa de que o africano, ele é inferior, Isso. e a gente precisa civilizar eles. Isso aí não só na África, né? Mas assim, aqui no Brasil também teve isso, né? Civilizar os índios. E aí isso veio de duas formas. Veio com o cristianismo, Sim. né? Porque na teoria o cristianismo seria a religião certa. É o ápice do desenvolvimento religioso. Seria o salvamento, né? Exatamente, seria a Você salvação só é deles. digno se você é um cristão. Exatamente. E aí você já tem outra característica fascista, que é essa coisa de salvador. Você exatamente. está indo para salvar essas pessoas. Eu não sou uma pessoa má. Eu estou Exatamente. indo porque eu quero o seu bem. Exatamente. Mesmo que o seu bem signifique a sua morte. Exatamente. A subjugar sua cultura, subjugar sua religião. É porque a sua religião é pecaminosa, a sua cultura é nefasta. Exatamente. Toda essa ideia. Assim. Exatamente. Você morre aqui na Terra, mas você vai pro céu. Eu tô salvando a sua alma. Exatamente. Exatamente. Pois é.
E eu queria falar um pouco agora sobre um outro tópico importante, né? Porque quando a gente está falando sobre ecofascismo, que é uma outra ideia muito interessante que a gente ainda não explorou, que é a do darwinismo social. Sim. Sim. Isso aí, tudo que a gente já tá falando já envolveu muito Envolve. darwinismo. É tipo assim, a gente tava Claro. dando um spoiler. Né? Exatamente. Basicamente, eu me segurei aqui pra não falar. Tava 3 pessoas pegando minha pé aqui. Pra não... Exatamente. Mas a gente vai descrever agora um pouco o darwinismo social para os nossos ouvintes, né, que não sabem. Foi um movimento que ele surgiu, por incrível que pareça, ele surgiu ao mesmo tempo que as ideias da evolução de Darwin, ok? Então, não foi uma coisa que necessariamente só usou das ideias de evolução de Darwin. Ao longo das publicações de Darwin na vida dele, pessoas que né, cientistas, entre várias aspas, que tinham essa tendência centralizadora, digamos assim, usaram de todas as teorias darwinistas para explicar controle populacional, eugenia e etc. Eles vendo assim, seleção natural, finalmente eu tenho uma desculpa pra odiar quem eu não gosto. Foi basicamente o que eles fizeram. Exatamente. E o darwinismo social é muito engraçado, porque Darwin, ele era completamente contra essa ideia de darwinismo social. Sim, essa questão da... Eu não vou falar que Darwin era um socialista, tá? Eu não vou ser tão escroto a esse ponto, mas assim, essa ideia, essa construção científica e biológica do motivo do porquê eu posso dominar um povo, e essa ideia da seleção natural, da eugenia, etc. Até a eugenia, inclusive, é um filme que a gente mencionou até aqui no começo, esse negócio do Gattaca, ele é um ótimo exemplo de darwinismo social, que é tipo, ele leva um passo à frente. Uhum. Que é justamente essa questão de eu vou selecionar as características de uma sociedade perfeita e um ser humano sem problemas. Sim. Diga-se de passagem, é um pouco assim curioso quando você vê que todas as características são o que define um homem branco. Exatamente. Basicamente, essa é a ideia que eles usam para se valer. Exatamente. Tem até a questão da frenologia, não é? Que a gente até abordou enquanto a gente estava conversando sobre esse podcast. Que a frenologia, né, ela é uma ciência também ela é muito mais antiga, ciência, entre várias aspas, né, gente? Vamos deixar bem claro. Ela é muito mais antiga que as outras abordagens pseudocientíficas que a gente está falando aqui. A frenologia, ela surge como uma ideia de explicar o cérebro humano, né? Ela entende que o cérebro, ele é realmente a parte pensante, né, do que é humano. Ele é o racional dentro do animal, né? E né, dá crédito onde é merecido. A frenologia, ela foi importante para o desenvolvimento das outras ciências, né, psicológicas, digamos assim. Porém, ela vai por um lado pseudocientífico, em que ela usa o cientificismo para tentar explicar a superioridade, né? Seja de uma forma ou de outra. Então, a frenologia, ela foi desenvolvida, né, no século XVIII, mas ela teve muita importância aqui no Brasil, inclusive Nina Rodrigues, né, o nome do nosso Instituto Médico Legal aqui em Salvador, né, na Bahia. Nina Rodrigues era um propositor da frenologia no Brasil, um dos mais importantes, e uma ciência que já era defasada e considerada antiquada e absurda, né? Há 200 anos antes da existência de Nina Rodrigues. Mas, enfim. E é muito engraçado que na frenologia você tem a descrição do como seria o psicotipo de uma pessoa violenta. Isso. Aí você lê a descrição assim, é uma pessoa com lábios que tende a ter lábios grandes, um nariz mais avantajado, um corpo forte. Isso. E aí, tipo assim, só falta o lobo frontal, que é mais avantajado e tal. Isso. E aí você começa a ler, tipo assim, tá passo a passo escrevendo uma pessoa negra. Basicamente essa a coisa da frenologia. Exatamente. E não é, tipo assim, não tô falando que não existe a malícia, mas é quase um preconceito inocente, assim, aquela coisa do velado. Porque eu não acho que foi de uma forma proposital. Mas é como você vê como o que você tem quando você tem a ciência sem a análise social. Você tira os dados crus e você não analisa a situação de fato. Nos estudos que eu fiz sobre a frenologia, para falar um pouco aqui no podcast,
Fala-se muito sobre isso que o Pedro está falando, né? A frenologia, que a gente comentou, mas não explicou exatamente o que é, ela é uma ciência que ela faz análise do crânio, né, dos seres humanos, e a partir dessa análise ela acredita que as características físicas observáveis, né, no crânio humano definem personalidade, a forma de ser, a forma de se comportar e o futuro, né, das pessoas, né? Mas nas pesquisas que eu fiz sobre frenologia antes de participar aqui do podcast, um dos tópicos comuns é justamente isso que o Pedro falou, é que assim, a frenologia ela não necessariamente ela era uma pseudociência racista, né? Porém, ela faz descrições problemáticas. Muito problemática. Muito. Exatamente. Porque ela descreve os biotipos problemáticos, né, para a frenologia, problemáticos no sentido de que trariam a falta de desenvolvimento humano, são justamente a descrição dos biotipos que a gente observa nas comunidades africanas e afrodescendentes, né? E isso é um problema sério, porque você percebe que o negócio partiu do princípio de que os biotipos, né, favoráveis ao desenvolvimento humano eram justamente os europeus. Olha que coincidência. Exatamente. Gente, é ciência. Eu vi aqui, gente. Como é que você tá? Eu não vou ser uma pessoa violenta, eu sou branco. Exatamente. Pois mas é um problema sério isso. E acho que, se eu não me engano, também foi na frenologia que surgiu o termo negroide, né? Que, tipo assim, chegou a um ponto em que eles estavam tanto descrevendo uma pessoa negra e falaram assim, não, tem um nome, né? Vamos colocar aqui. Isso, exatamente. E é muito, tipo assim, muito complexo você analisar a sociedade humana, porque você vê que essas tendências de dominação, principalmente brancas europeias, elas surgem há tanto tempo e elas estão tão enraizadas na nossa cultura que você vê, por exemplo, até uma conversa que a gente teve um pouco paralela ao assunto quando a gente estava discutindo no podcast, a própria criação das favelas e todo o movimento de preocupação do Estado em esbranquecer a cidade. Sim. Não era só necessariamente porque eles viam as pessoas negras como inferiores. Eles viam as pessoas negras como inferiores. Mas na cabeça falar que não só negros. Não só negros e indígenas. Indígenas, etc. Tudo que não era branco. Tipo assim, exatamente, tudo que não era branco era inferior. E é justamente por isso. Eles não queriam ter pessoas negras na cidade, porque na cabeça daquelas pessoas, as cidades e os locais só eram desenvolvidos porque tinham pessoas brancas. Exatamente. É essa lógica contrária. Tipo assim, eles não existia uma preocupação com urbanização, desenvolvimento social. Era tipo assim, o problema dessas cidades são as pessoas negras, de cor, indígenas, etc. Então a gente tem que tirar elas daqui. Sim. E é justamente isso. E isso por exemplo, isso é ecofascismo? De uma certa forma. Sim, de uma certa forma. De uma certa forma. É importante entender que, né, a gente está falando do ecofascismo, a gente compreende que foi um conceito que surgiu com uma certa... de forma tardia, né, na história, né? É uma coisa recente, né? Mas entendam que nós não estamos cometendo anacronismos aqui quando a gente fala sobre isso, porque tem pessoas que nem concordam que o ecofascismo existe, né? Uhum. Então a gente está aplicando, né, a ideia do que seria o ecofascismo, uma coisa que aconteceu no passado. A gente tem plena compreensão disso, né? Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar sobre isso que você está falando, Pedro, é que justamente parte da forma como o darwinismo social ele foi usado aqui no Brasil foi para descrever e para justificar esse embranquecimento das cidades, né, no início do século 20, né? Você teve toda uma ideia de higienização, não só higienização no conceito de saúde, né? A gente teve também a higienização populacional, né? Higienização populacional, que a ideia era que justamente as variações de humanos teriam potenciais de crescimento, potenciais de desenvolvimento diferentes, dependendo desses padrões físicos. Então, o Brasil ele foi considerado pelos especialistas, na época, como um país com pouco potencial de desenvolvimento, porque a população ela não atendia a esses padrões, né? E aí, quando você vai analisar, você percebe que, na verdade, esses padrões são racismo. Basicamente. Exatamente. Então,
como é que você justifica isso? Você já tem, né, pessoas libertas da escravidão, você já tem movimentos de imigração, o governo fomenta movimentos de imigração especificamente da Europa. E aí você tem, por exemplo, lugares aqui no Brasil que pós formação, né, do território, você vê que todas as sociedades mais modernas no Brasil, principalmente, né, em torno dessa época, elas têm uma tendência muito grande a serem sociedades compostas por povos europeus, né, justamente por causa disso. E você olha até aqui no Brasil, as divisões territoriais do Brasil não é uma coincidência, não é um fato de acontecimento que a região sul do país, que é majoritariamente populada por pessoas brancas, foi colonizada durante a colonização, toda a galera da Europa foi para lá. Exatamente. E aqui no norte e nordeste foram onde porque a região não era mais útil para eles, foi onde os negros, os indígenas e tal, a galera ficou, tanto que, se não me engano, a população daqui de Salvador são 70% negra, se eu não me engano. É uma parcela muito alta, assim. Até muitas vezes, quando o estrangeiro vem pra Salvador, porque vê muita foto e tal, eles ficam até estranhos até um pouco pela coisa. Uhum. Porque não pra eles é incomum. Isso. E muita gente se fala do passado e tal, mas um problema que eu vou dar uma extrapolada fenomenal aqui agora. A gente fala muito dessa questão do passado, da volta, do colonialismo, etc. Mas um problema causado por essas ideologias ecofascistas e darwinismo social é a superlotação carcerária que a gente tem no Brasil hoje em dia. A população carcerária hoje em dia no Brasil, se eu não me engano, é 83% compostas por pessoas negras de baixa renda. Sim. E até estava tendo um debate presidencial, o ex-presidente Lula, ele fala que no meu governo eu construí muitas prisões, foi 5 prisões de segurança máxima. Isso. E eu vi muita galera criticando essa fala, tipo assim, você não tem como se vangloriar disso como um ato positivo. Mas o problema estrutural causado por essa mentalidade que já tem há muito tempo, por exemplo, no nosso código, se eu não me engano, nosso código penal é de 1940, da ditadura Vargas ainda. Uhum. E a gente tem esse problema tão institucionalizado que você, para ter uma equiparidade, porque, por exemplo, a Constituição Federal, ela prevê igualdade, mas muita gente pega essa parte da igualdade achando que aqui eu vou ser igual a você, só que não é assim que funciona. A Constituição Federal, ela prevê igualdade e desigualdade nas mesmas medidas. Você vai tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais nas medidas das suas desigualdades. Só que, porque a Constituição Federal brasileira é linda. Linda, nossa, modelo 88, completamente moderna, mas a gente não tem a realidade dela é completamente diferente. Se você quiser, por exemplo, desinchar a superlotação dos presídios, você teria que fazer uma reforma legislativa, judiciária e administrativa no Brasil. E isso é uma coisa que não vai acontecer. Não vai. Não é só porque, eu tô falando, tipo assim, a demagogia de, não, Brasil é ecofascista. Não é por isso. É porque essas mentalidades e essa ideia tá tão impregnada na construção da nossa nação que a retirada dela seria danosa. Sim. Porque custa muito dinheiro você reformar um código penal. Sim. Custa muito dinheiro você fazer uma reforma do legislativo. Custa muito dinheiro fazer isso. E sabe por que isso nunca vai ser feito, ou pelo menos não vai ser feito de imediato ou por agora? Porque quem vai ser beneficiado não são as pessoas que estão no poder. Não são as pessoas que têm o controle. E justamente por isso, uma população que no Brasil, a gente tem na Câmara de Vereadores e no Senado, 95% dos representantes são pessoas brancas. Uhum. Então você vê que essas ideias, elas não ficam só no passado. Muito se fala do que a gente falou aqui do embranquecimento das cidades, mas a gente tem um embranquecimento no nosso legislativo, no nosso judiciário. Sim. Porque assim, a história do Brasil, ela foi pautada basicamente na exploração de outros povos por brancos. Exatamente. Então, você tem uma elite branca que sempre esteve na elite no Brasil, né? Não é que não exista branco pobre, mas a história do Brasil como um todo, desde o início da colonização portuguesa até o estado atual, basicamente, assim, quando eu digo até o estado atual, assim, ela foi construída nesse processo, sim, né? Certo. De exploração. E isso, assim, eu não baseio apenas o Brasil nisso, mas todos os países que foram colonizados de alguma forma têm essa característica.
Sim, com certeza. Foi até o exemplo que você até colocou no grupo ontem, Sim, do sim. Haiti, não é? Que foram a ideia que ele durante a período de descolonização, que foram aquelas duas vertentes que você trouxe. Sim. Então, sobre isso, o que eu queria trazer esse ponto, porque o caso do Haiti, ele é particularmente interessante, porque ele foi uma ditadura instaurada por negros. Só que, por que eu, pelo menos, né, porque, como já dizemos aqui, o termo ecofascista, ele ainda não tem Um representante. um representante, ele não tem uma definição fixa, Ah, claro. né, assim, cada Como pessoa... Mussolini. Exatamente. Sim, é como Então, assim, é correto. por que eu não consideraria a ditadura negra no Haiti como algo ecofascista? Porque não é necessariamente que ele previa que negros eram maiores que brancos, mas porque a ideia histórica de que brancos eram superiores a negros é algo histórico, é algo que sempre esteve com eles, marcou a cultura deles. Sim. O movimento de reestruturação da cultura negra no Haiti e fazer uma inversão desses valores, não é uma questão de o negro é melhor que o branco, é uma questão de reparação social. E os haitianos na época, e eu estou dizendo haitianos porque eu não consigo me lembrar o nome do cara, certo? Era Dessavé, era Dessavé e lá alguma coisa. Louverture e e Dessavé, isso. Então, o Louverture, porque ele foi considerado o imperador do Haiti, né? Não é que ele previa que os negros eram superiores aos brancos, mas ele previa que essa terra é de negros. Porque nessa terra... Não, é o contrário, foi o Dessavé. O Dessavé que era eu acho que era o extremista que queria a ditadura. Isso, Dessavé era o extremista, Isso. mas o Louverture foi o imperador. Ele foi imperador, só que ele foi morto. Isso, exatamente. E por que isso não é ecofascismo? Porque você não tem uma ideia de exploração de um povo, nesse caso específico, o povo branco ele não foi explorado, necessariamente, mas ele foi... Ele não foi colocado numa questão de desvalorização sobre o povo negro, mas foi uma reparação. Exato. Que na visão deles, né? Se você fosse fazer isso aqui, seria basicamente a mesma coisa, né? Sim. E aí, tipo assim, essa questão do Haiti, você vê como, por exemplo, esse conceito de ecofascismo é tão amplo que às vezes até ele cai por si próprio. Porque, por exemplo, se você for analisar os números crus, você tem uma população que quer a retirada completa de um outro povo, porque não está insatisfeita com o convívio em sociedade. Quando você olha a letra crua, você, não, com certeza, isso aí está sendo um darwinismo social. Sim. Mas quando você para analisar, e esse é o grande problema dessas ciências, ecofascismo, darwinismo social, você não olha justamente o social, as relações interpessoais daquele momento. O Haiti, ele não queria ter esse governo branco, ele não queria ter a população branca mais no país, porque eles foram explorados durante muito tempo. Então, essa dominação cultural não parte de um aspecto, de uma mentalidade, como é que eu posso colocar, supremacista. Parte de uma mentalidade como o Cartacho falou, de reparação histórica. É um momento em que eles estavam ali, a sociedade estava completamente em colapso, estava em guerra civil atrás de guerra civil, sempre brigando por conta de fronteira. E eles viram aquele momento, aquele sentimento do social e do coletivo como uma forma de retomada do poder para eles. Justamente por isso, esse é o grande problema dessas análises e tudo, porque é muito fácil falar, é uma beleza, né? Falar é maravilhoso, é lindo, mas essas análises, todas essas situações precisam de muito cuidado, porque a minúcia, tipo assim, o diabo está nos detalhes, né? Aquela coisa. São essas análises que a gente precisa fazer. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que, inclusive, nós três estamos aqui, né, falando sobre esse tópico complexo, mas não nos consideramos de nenhuma forma pessoas que entendem a complexidade total do ecofascismo, né? Que compreendem por um todo, até porque é uma coisa quase incompreensível. Assim, você consegue encaixar essa ideia ecofascista em quase tudo, né? Porque um dos conceitos, né, que a gente chegou a quando a gente estava nas discussões, quando as pessoas perguntavam, tá, mas sobre o que a gente vai fazer o podcast? A gente falava ecofascismo. E o que é o ecofascismo? Você vai no Google, você pesquisa, você não acha definição nenhuma, não existe uma definição 100%, né, sobre o que é isso. E foi assim que a gente começou o podcast, né? E eu acho mais do que válido a gente terminar dessa forma também. Isso serve
como a nossa produção de conteúdo para o mundo, a nossa produção de conteúdo acadêmico desse episódio aqui para o mundo. Quando nós éramos perguntados, tá, mas sobre o que vai ser esse episódio? E a gente respondia ecofascismo, as pessoas ficavam um pouco confusas, né? Então a gente chegou a uma conclusão, né? O ecofascismo, ele é a utilização de justificativas diversas, sejam essas científicas, ambientais, ecológicas, etc., para justificar, né, a existência de superioridade entre os humanos, né? Então você justifica a desvalorização da vida humana por meio disso, né? E essa eu acredito que seja a nossa contribuição desse episódio aqui para todo mundo. Essa foi assim, encerrando aqui, né, justamente isso. E esse é o grande importante. Tipo assim, nosso objetivo, a nossa proposta aqui não é promover uma caça às bruxas. Aí você não vai sair apontando para qualquer atitude que você discorda de algum governo, falando, você é autoritário, você é ecofascista. Não é isso. Tipo assim, é justamente essa ideia de introspecção. Porque por ser um termo muito acadêmico, até difícil de pesquisa, inclusive, como o Tom falou, se você vai no Google, você não acha a definição. Não existe no Brasil escola uma página pro ecofascismo. Exatamente. Tá, e é isso, justamente, essa nossa proposta aqui é justamente trazer essa introspecção. Como essas ideias do malthusianismo, darwinismo, a frenologia e o ecofascismo em si, como são esses aspectos que parecem tão, assim, tão alienígenas e tão distantes, mas que eles estão tão presentes na nossa vida, né? Exatamente. Pois é, o que eu acho importante desse tópico é exatamente isso. Porque quando a gente fala dele, ecofascismo, e nós damos essas características, o que eu espero, né, que a gente conseguiu passar aqui, foi assim, começar a ter uma ideia de dar atenção a esses tópicos. Sim. Uma ideia de você começar a olhar para alguma coisa e pensar, esquisito, né? Então, eu acho que é importante falar dessas coisas por causa disso. Isso, eu acho justamente com essas complementações de vocês agora, eu sinto que esse episódio ficou perfeito. E eu acredito que é sobre isso que vocês falaram agora. Assim, você tem que tirar essa ideia de que o ecofascismo ele é só um conceito acadêmico, entendeu? E realmente, quando a gente coloca em palavras, explica para os nossos ouvintes como tudo isso influencia nesse pensamento, eu acho que a gente torna ele uma realidade. Entende? Com certeza. Eu acredito que é isso. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que nos ouviram. A gente agradece novamente ao estúdio aqui da Unifax, o Campus Tancredo Neves, por ter disponibilizado o espaço para a gente fazer esse podcast. E a gente espera vocês na próxima edição.